Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a hipertensão arterial, que ela está ligada a alguns fatores como o aumento do peso corporal, o consumo de bebidas alcoólicas, o estresse e o sedentarismo, além de antecedentes familiares também. Na maioria dos casos, a hipertensão se manifesta de forma bem silenciosa e quando não é tratada pode levar a complicações que vão atingir o sistema cardiovascular, o sistema renal e nervoso. Ainda pode também acarretar no aumento do tamanho do coração, podendo levar à insuficiência cardíaca, produzir a formação de pequenas ampolas que são aneurismas dos vasos cerebrais e aumentando com isso o risco de um acidente vascular cerebral. Pode também provocar o estreitamento dos vasos sanguíneos dos rins, levando em muitos casos à insuficiência renal e provocar o endurecimento mais rápido das artérias do organismo, provocando muitas vezes ataques cardíacos ou lesões arteriais em outros órgãos do organismo. Um dos meios de prevenção e tratamento é o nosso exercício físico. Pois é, isso vai resultar numa série de benefícios para a saúde, além de atuar no controle direto da pressão arterial e ainda de forma secundária vai auxiliar no combate de outros fatores de riscos associados à hipertensão, como por exemplo diabetes, a obesidade e o bendito do estresse. Pois é importante ressaltar que só a atividade física não vai tratar a hipertensão, certo? Mas vai auxiliar para que os efeitos causados pela pressão alta sobre o coração e os vasos sanguíneos sejam bem minimizados. As atividades aeróbicas, por exemplo, elas podem influenciar tanto nos níveis sistólicos e diastólicos da pressão arterial, contribuindo para a estabilidade ou até mesmo a redução e com isso promover uma melhor qualidade de vida aos indivíduos hipertensos. O exercício físico, quando ele é mantido de forma frequente e regular, permite que o corpo humano disponibilize respostas fisiológicas mais consistentes das adaptações autonômicas e hemodinâmicas que interferem no sistema cardiovascular do indivíduo, consequentemente oferecendo mais benefícios no controle da pressão arterial. A pressão arterial é o termo clínico que descreve a condição na qual a pressão arterial encontra-se elevada, ou seja, acima dos valores de referência, valores apresentados pelos indivíduos normais e saudáveis. A pressão arterial é a força com que o coração bombeia o sangue através dos vasos. É determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular o corpo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esses valores podem corresponder a, por exemplo, 120 por 80 milímetros de mercúrio, constituindo um excelente nível de pressão arterial. 130 por 85 milímetros de mercúrio, caracterizado por início de fatores de risco. 140 por 90, caracterizando já a hipertensão. Cabe ressaltar que qualquer pessoa pode ter uma pressão acima de 140 por 90, sem apresentar doença, uma vez que pode ser caracterizado como hipertensão apenas quando os níveis elevados são encontrados em várias medições ao dia, em variados momentos e posições, em variadas condições. A hipertensão arterial é uma doença que na maioria dos pacientes não vai apresentar nenhum tipo de sintoma. E quando tem sintomas, os mais comuns vão envolver dores de cabeça, cansaço, falta de ar, dentre outros, que normalmente caracterizam o mal-estar. A aterosclerose é o principal fator de risco, uma vez que qualquer artéria do corpo pode ser obstruída pela mesma, havendo com isso complicações em vários órgãos, entre eles o coração, podendo desenvolver o infarto agudo do miocárdio, além de miocardiopatias, insuficiência cardíaca, no cérebro, podendo ocorrer um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, nos rins, desencadear insuficiência renal e nos olhos, reduzir a visão do paciente e com isso pode ter problemas também na sua retina. A hipertensão pode ser tratada de duas formas. Uma, por tratamento farmacológico, que é o uso de medicamentos que controlam a pressão alta, como diuréticos,
beta-bloqueadores beta-adrenérgicos, antagonistas de canais de cálcio, inibidores de enzima da conversão da angiotensina, entre outros. E não farmacológicos, que podem ser através de atividade física, que, dependendo do grau de hipertensão, pode ser controlada apenas com exercício físico, devidamente prescrito por um profissional da área, o controle do peso, não uso de bebidas alcoólicas, mudança de alguns hábitos alimentares, diminuir também a ingestão de sódio e de gordura na alimentação. As pessoas que apresentam a hipertensão arterial devem praticar atividade física regularmente, desde que as atividades façam parte de um programa monitorado por profissionais, sendo sempre submetidos a uma avaliação clínica prévia. Mas, para isto, é necessário que o mesmo esteja com sua pressão arterial em equilíbrio, não descartando o cuidado de mantê-las sempre controlando durante as atividades. Hipotensores, já que os exercícios de baixa intensidade provoca a diminuição da resistência vascular periférica, originada pela diminuição da vasoconstricção, potencialização das funções epiteliais e mudanças na estrutura da microcirculação do organismo humano. O exercício sugerido deve ser predominantemente aeróbicos, como por exemplo caminhadas, pequenos trotes, nadar, pedalar com intensidade leve a moderada e prescrita de acordo ao consumo máximo de oxigênio, com um percentual de controle, além de observar os controladores da intensidade, como por exemplo frequência cardíaca na zona alvo de segurança, sensação subjetiva de esforço, pressão arterial e duplo produto. Em alguns casos mais especiais, e com duração de 30 a 60 minutos por dia, no mínimo 3 vezes por semana de formas alternadas, sendo que o ideal seja de 5 a 7 vezes. Se seguidos esses exercícios, vai ter uma diminuição de 10 a 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e entre 5 e 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. E pode até levar a uma normalização da pressão e os hipertensos leves e moderados. O treinamento de força, se for acompanhado por um profissional que saiba modular o exercício de forma segura, também pode ser usado. A utilização de treinamento de força com padrões respiratórios adequados pode ser benéfico, especialmente para as pessoas que precisam melhorar suas capacidades para realizar as tarefas do dia a dia. Deve-se evitar ao máximo a apneia, ou seja, o bloqueio da respiração durante o exercício, pois o mesmo pode provocar uma manobra chamada de manobra de Valsalva e, consequentemente, aumento bem acentuado da pressão arterial, podendo causar danos vasculares e até mesmo cardíacos. A prática regular da atividade física provoca adaptações fisiológicas do sistema cardiovascular e, com aumento do volume de oxigênio máximo e, consequentemente, diminuição da pressão arterial, isso leva ao controle da pressão arterial, além de trazer vários benefícios à saúde e o bem-estar. Considerações finais. Durante a realização da atividade física, os indivíduos devem estar acompanhados por um profissional qualificado e realizar as mesmas com intensidade de leve a moderada. O tratamento não farmacológico da hipertensão está ganhando campo na atualidade. Indivíduos hipertensos estão adotando os hábitos de vida saudáveis, relacionados à alimentação e à prática regular de exercício físico. Portanto, procure um profissional de educação física, faça atividade física, controle sua alimentação. Fica a dica e até a próxima. Um grande abraço.